Vamos falar sobre o tipo de dados estruturado, registro. Então, nesse programa, vamos implementar um tipo registro com dois campos. Um campo para armazenar o valor da coordenada x de um ponto e o valor da coordenada y de um ponto, levando em consideração o plano cartesiano. Então vejam a sintaxe. Para declarar um registro usa-se a palavra struct. Esse é o nome ou identificador do registro, os elementos de bloco e entre os elementos de bloco a relação dos campos do registro. Nesse caso particular, é um registro com dois campos. O campo identificado com o nome x e o campo identificado com o nome y. Aqui no código da função main, vamos declarar uma variável a do tipo do registro definido. Processo de entrada de dados, em que o usuário vai fornecer o valor da coordenada x. Então, o valor da coordenada x será colocado no endereço do campo x da variável a. Na segunda entrada de dados, o usuário deverá fornecer o valor da coordenada y, que será colocada, portanto, no endereço do campo y da variável a. Então, para individualizar um campo do registro, usa esse operador ponto. Então, é o nome da variável registro, ponto, nome do campo. A partir daí, vamos fazer a verificação e indicar se o ponto pertence a qual quadrante no plano cartesiano. Então, primeiramente, vamos avaliar a situação em que, se o valor da coordenada x for maior que zero e o valor da coordenada y maior que zero, portanto, nós temos essa situação. O ponto pertence ao primeiro quadrante. Então, vamos lá, quadrante 1. Vamos fazer a segunda avaliação. Agora, verificamos se o valor da coordenada x for menor que zero e a coordenada y do ponto A for maior que zero. Então, nós estamos nessa situação. X menor que zero, y maior que zero, quadrante 2. Então, vamos lá na saída, indicar que o ponto informado pertence ao quadrante 2. Mais uma regra verificada. Agora, no caso, vamos verificar se a coordenada x for menor que zero e, operador lógico, e coordenada y também menor que zero, essa condição, x menor que zero, y menor que zero, portanto, o ponto pertence ao quadrante 3. Agora, vamos verificar a condição do quadrante 4, é quando x, coordenada x for maior que zero e a coordenada y menor que zero. Então, nesse caso, nós temos que o quadrante é o quarto. Então, x maior que zero, y menor que zero, estamos nessa situação. Se não for nenhum dos quadrantes, vamos verificar se a coordenada x for maior que zero e a coordenada y for igual a zero, então temos que o ponto pertence ou está localizado no eixo x. Então, coordenada y0, qualquer valor de x, valor de x diferente de zero,
Então, qualquer valor de x diferente de zero e o y igual a zero, nós estamos no eixo x. Outra condição, agora nós temos que a coordenada x é zero e a coordenada y é diferente de zero. Então, neste caso, temos que o ponto encontra-se no eixo y. Certo? Então, se o x é zero, está aqui, e o y diferente de zero, nós estamos sobre o eixo y. E por exclusão, não é quadrante 1, 2, 3 e 4, não é eixo x, não é eixo y, significa que os valores das coordenadas x e y é zero, portanto, o ponto pertence à origem. Então, esse é o código. Então, veja que o tipo de dados registro a gente faz usando a palavra struct. Esse é o nome do registro. E daí, para fazer a referência a esse tipo definido, registro, usamos a combinação das palavras struct mais o nome do registro. Dois elementos de bloco, entre eles a gente relaciona os campos do registro. São dois campos, x e y. Então aqui nós temos uma variável que é do tipo registro definido. Aqui é a entrada de dados. Então, como o registro é um conjunto de campos, a identificação dos campos se faz através do operador ponto. Então, o primeiro dado será armazenado no endereço do campo x da variável A. A segunda entrada de dados será colocada no endereço do campo y da variável A. Depois faz-se a verificação. Coordenadas x e y maior que 0, quadrante 1. X menor que 0, y maior que 0, quadrante 2. X menor que 0, y menor que 0, quadrante 3. X maior que 0, y menor que 0, quadrante 4. X diferente de 0, y igual a 0, eixo x. X igual a 0, y diferente de 0, eixo y. Caso contrário, origem. Então vamos fazer o teste do código-fonte. Então lá vamos supor ponto x5, y5, quadrante 1. Então a gente está nessa situação. X positivo, y positivo, quadrante 1. Vamos fazer o segundo teste. Agora, x negativo, menos 5, y positivo, quadrante 2. Então a gente está nessa situação aqui. Vamos fazer um outro teste. X menos 5, y menos 5, quadrante 3. Nós estamos nessa situação. Quadrante 4, então o x tem que ser positivo e o y negativo. Quadrante 4. X diferente de 0, 5, y 0, eixo x. X0, y5, eixo y. E por último, caso único, que indica a origem, valor de x 0, valor de y 0, origem. Então, é assim que faz. O que o registro é? O registro é um agrupamento de variáveis. Então, nós temos duas variáveis, x e y. Não necessariamente elas precisam ser do mesmo tipo, mas essas variáveis elas têm uma estreita relação lógica entre si. Elas juntas descrevem as coordenadas de um ponto no plano cartesiano. Então, um registro ele contém um número fixo de elementos chamados de campos. Então, x e y são campos do registro que identifica um ponto no plano cartesiano. X e y também são ditos membros do registro. Cada campo tem um nome próprio, que é o identificador do campo. Então, aqui o nome desse campo é x, o nome desse segundo campo é y. Então, o campo acaba sendo uma unidade de informação do registro. Esse primeiro campo identifica o valor da coordenada x. Esse segundo campo identifica o valor da coordenada y. Os campos eles podem ser de tipos diferentes. Por isso que o registro é classificado como um tipo estruturado de dados heterogêneo.
Analisando essa figura, nós vemos que nessa tabela nós temos a coluna que identifica o nome do país, o nome da capital do país, o nome do continente do país, a área do país e a população do país. Então, essas colunas da tabela são os campos. E um conjunto de campos, então, definem um registro. Um registro é um conjunto de campos. Esses campos eles são logicamente relacionados para descreverem um determinado país. As linhas da tabela, por exemplo, que nós temos a linha do país Argentina, a linha do país Bolívia, a linha do país Brasil. Cada linha, então, é um registro. Um conjunto de registros é a definição que a gente tem para arquivos. Arquivos é um conjunto de registros. Nesse caso particular, o arquivo é o identificado com o nome country.db. E aqui a gente pode ver que nós temos um conjunto de arquivos. E um conjunto de arquivos é a definição para banco de dados. Então, recapitulando, registro é um conjunto de campos, um conjunto de registros é um arquivo, um conjunto de arquivos é um banco de dados. Obrigado.